Surgiram Humberto Stumpf e Delmar Perisolo com seus chevetes que conseguem boas classificações na categoria, inclusive vitórias. O piloto Linoir Vicente Casarotto saiu de Caxias do Sul e foi participar nas provas de estreantes e novatos com seu Corcel Verde e ainda correu com chevette na Divisão 1 ao lado de Adair Seconello. César Augusto Duarte Ramos participa de algumas provas com seu DKV e com o lançamento do Passat migra para aquele carro no final de 1974. Esses são alguns trechos de Breves Vitórias, Brilhantes Derrotas, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e que já está também com lançamento na própria Feira do Livro, em pleno andamento aqui na nossa cidade. E nós temos a honra de receber o autor Henri Paulo Dias, aqui no Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Henri, uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado ao pessoal da TV Câmara, ao teu programa. Obrigado a todas as pessoas que assistem o canal 16 da TV Câmara. Na verdade, a honra, né, ela cabe a mim porque a gente trabalhou muito nesse livro. É um trabalho de pesquisa bastante demorado, demanda tempo, demanda entrevistas, demanda busca, pesquisa, né? E o que nós temos aqui com o nosso livro? O nosso livro, Breves Vitórias, Brilhantes Derrotas, ele foi lançado em 2008 na Feira do Livro, na sua primeira edição. O que aconteceu? Naquele momento nós fizemos um livro, ele tinha 162 páginas, com 20 fotos. A partir do lançamento do livro, da leitura, foram surgindo informações novas e, de repente, também surgiram algumas correções que nós necessitávamos fazer nessa obra. Por isso que fomos juntando material ao longo do tempo, colhendo novos dados, retificando algumas coisas que precisavam ser retificadas, porque no primeiro momento eu fiz o livro com aquilo que eu tinha na minha cabeça, da minha vivência, daquilo que eu tinha visto em provas, das provas que eu tinha participado, dos amigos, dos parceiros, daqueles mecânicos, que sem os mecânicos realmente não existe corrida de automóvel, né? Grandes mecânicos foram grandes campeões no automobilismo. Então, no correr de 2008 para cá, o nosso livro teve uma bela aceitação. No lançamento dele em 2008, foi o segundo livro mais vendido na feira, né? O que nos deu uma alegria muito grande. Com o tempo correndo, nós fomos enviando esse livro, inclusive, para outros países, porque existem famílias que, num determinado momento da história de Caxias, estavam em Caxias. E, no correr da sua vida, saíram de Caxias e não deixaram nem descendentes aqui. Mas pessoas das quais eu falava no livro tinham familiares ou amigos morando até fora do país que pediram que eu enviasse o livro. Então, isso aí foi uma situação que me gratificou bastante. Foram surgindo novas informações, novos dados, muita gente colaborando, e eu, ao longo do tempo, até por uma questão de justiça, e fiz isso com muito prazer e até muito sentimento, porque na primeira edição não foram citados alguns pilotos que participaram de provas, e eu disse, eu vou fazer uma segunda edição. Por que eu vou fazer uma segunda edição? Chamados heróis anônimos, dos quais o senhor heróis anônimos, muito, pessoas que participam. Né? E o seu objetivo é dar visibilidade a esses heróis que ficaram no imaginário popular, né? Daqueles que participaram. Se perderam. Então, o que aconteceu? Eu falo dos heróis esquecidos no livro. Exato. Tá? São pessoas que participaram, porque, de um modo geral, as pessoas que não acompanham automobilismo e não acompanharam o ramo automotivo de Caxias do Sul naquela época, não se dão conta de como era Caxias. Então, para nós termos uma ideia, nós começamos a nossa história do automobilismo em Caxias
em 1949, porque em 1949 no momento no qual nós tivemos os primeiros registros de pilotos de Caxias, que foram Oscar Bahia, Germano Rigoto, Antoninho Bulamarque, que participavam com provas de carreteiras. O Germano Rigoto, que o senhor menciona, e tem uma foto dele aqui, inclusive, é pai do nosso ex-governador. Do ex-governador Germano Rigoto. Ex-deputado Germano Rigoto. Aliás, o ex-governador é Germano Antônio Rigoto, se eu não estou enganado. Acho que deve ter uma variação, mas aí fica o Germano Rigoto, parece que é o mesmo e não é, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nós começamos aí e as pessoas não se dão conta, até porque tem um detalhe a respeito de Caxias que é muito interessante. Hoje, a população de Caxias, praticamente aqueles originários mesmo de Caxias, todas as suas gerações, deve corresponder a 20, 25% da população. Os demais 75% da população são pessoas que vieram de fora, dos mais variados locais, de todas as regiões do estado. Então, as pessoas não se dão conta do que era Caxias lá na década de 50. Caxias, na década de 50, tinha 50, 60 mil habitantes. Hoje, nós temos que considerar que Caxias é uma cidade com quase 600 mil habitantes. Então, não existia indústria automobilística no Brasil na década. A indústria automobilística no Brasil começou no fim da década de 1950. E as pessoas não se dão conta desses detalhes. Então, eu faço e procuro fazer esses registros no livro para que as pessoas também conheçam uma parte da história. Uma parte da história do ramo automotivo, uma parte da história dos pilotos, uma parte da história dos mecânicos, preparadores de carros de Caxias. E fui com esse livro, de 1949, passando por algumas fases pelos quais passou esse setor. Fui até 1975. Por que eu fui até 1975? Eu fui até 1975 porque em julho de 1975 eu tive um acidente num treino de uma prova. E, na verdade, perdi o carro ficou totalmente destruído e eu me machuquei bastante, por sorte. Prova de rua, recuperar. Não? Prova de rua. Não, prova em Tarumã. Tarumã. Porque o que aconteceu, né? Nós tivemos provas de ruas e de estradas no Rio Grande do Sul e de resto no Brasil até 1968, 69. As provas começaram a ficar muito perigosas porque as pessoas, os aficionados, os assistentes, ficavam muito próximos dos carros de corrida. E os carros já estavam se tornando muito velozes. E as estradas, como nós temos, e até hoje as estradas no Brasil têm grande deficiência, e as ruas não permitiam mais que fossem realizadas as provas. Então, os governos da época, acertadamente, proibiram provas em estradas. Era aí que eu queria chegar, ruas. essa demarcação, porque o próprio desenvolvimento tecnológico, e o livro trata disso, o livro faz uma demarcação, como o senhor coloca aí, Sim. Antes da indústria e pós-indústria. Por isso que eu divido o livro em fases. E aí tem a parte das corridas realmente de rua e uma demarcação por Tarumã. Né? Depois o senhor faz quase que uma ode ali a Tarumã, as grandes incursões para lá, Sem dúvida. as provas, enfim. Né? Por que é feito isso? Porque a inauguração do Autódromo de Tarumã, que ocorreu em 8 de novembro de 1970, ela marca uma nova fase do automobilismo no Tem Rio um Grande do lugar Sul para se praticar. E do automobilismo no Brasil. Né? Tarumã é considerado um dos melhores autódromos para se participar de provas, um dos mais velozes, até não muito tempo atrás era o autódromo mais veloz do Brasil. Então, isso aí tem que ser feito, esse registro. Por isso que tem uma fase do livro que trata tudo acontece em Tarumã, porque era o lugar onde nós poderíamos participar das provas. O senhor configura como uma conquista, né? Passa-se ter, então, um espaço, né? De prática. É uma grande conquista, não para o automobilismo caxiense, para o automobilismo brasileiro. Nós tivemos no Autódromo de Tarumã provas internacionais. Né? Tivemos acidentes fatais e tivemos grandes vitórias de pilotos caxienses, de pilotos gaúchos e de pilotos brasileiros, né? No Autódromo de Tarumã. Mas o interessante que se diga também é o seguinte, que antes de Tarumã nós tivemos uma primeira inauguração no Autódromo de Guaporé. E naquele momento, naquela primeira inauguração, o Autódromo de Guaporé era de pista de terra.
Se bem que ainda é usado para alguma coisa ou outra na Guaporé, mas por que o senhor usa um termo aqui, por exemplo, insucesso de Guaporé? Por que insucesso de Guaporé? Talvez, não, nós temos que ler o contexto. Falando de Guaporé, Guaporé não é um insucesso, Guaporé é um sucesso. Guaporé é um autódromo muito bem feito, muito bem cuidado, seguramente, se não o mais bem cuidado e mais bonito autódromo do Brasil, é um deles. Tá? O que aconteceu com Guaporé? Guaporé, nós tivemos a primeira inauguração, se não me falem, em 69, com o autódromo de terra. Então, evidentemente que aquele autódromo, naquele momento, não tinha todas as condições que um autódromo precisa ter. E ali aconteceu um acidente, e isso é relatado no livro, com um piloto numa das provas, a prova de estreantes, e as pessoas ficavam muito próximas à pista, e houve um atropelamento, e essa pessoa atropelada, naquele momento, faleceu, que era um caxiense, isso está bem citado no livro, que era um empresário de Caxias, era o concessionário Ford, era um dos concessionários Ford de Caxias naquele momento. Isso aí foi lamentável, porque por questões de segurança o autódromo de Guaporé paralisou as suas atividades. Dali, então, um insucesso, então. Naquele momento. Naquele momento, tá. Sim. O autódromo de Guaporé, a partir do Não quer dizer que o autódromo em si seja um insucesso. Entendi o que só quer dizer. Ele é sucesso, aquele momento ali. É algo, eu digo para você o seguinte... Sim. É que abre daquela forma, depois do insucesso Não, ali ocorreu esse acidente trágico, claro. Triste, né? Lamentável, mas o que acontece? As classes produtivas, o pessoal de ponta de Guaporé, que naquele momento o grande representante era o prefeito Nelson Barro, que é um médico tradicional de Guaporé, caxiense de nascimento, isso é citado no livro. E ainda acontecem provas lá, né? Acontecem provas de campeonatos nacionais, não só gaúchos, mas claro, com uma pista muito mais qualificada do que na época que o senhor cita aqui. Maravilhosa a pista. A pista de Guaporé é uma pista maravilhosa, asfalto muito bem cuidado, todo o autódromo é bem cuidado. Quem não conhece o autódromo de Guaporé deve conhecer, não só pelas corridas que são feitas lá, mas pelo que ele representa e o que ele representou para a cidade, que foram lideranças que trabalharam com grande desprendimento para que aquele autódromo acontecesse. Posteriormente, em 1976, o autódromo foi reinaugurado já com todas as condições técnicas. Aí muda... Aquilo é uma beleza. Eu vou dizer para vocês e digo a todos os telespectadores, aqueles que gostam de automobilismo e os que não gostam de automobilismo, que devem fazer uma visita a Guaporé e ao Autódromo de Guaporé. Então, mas essa reinauguração aconteceu já em 1976. Aí eu deixo fora do livro, porque eu fiz até 75, depois até por questões pessoais, familiares, profissionais, fui me desligando ali. Aí, na nova edição do livro, nós fazemos umas considerações de 2012 e 2013 da Copa Fusca, que é uma categoria muito tradicional que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, aí foi onde eu ampliei. Pessoas, amigos, aficionados ao automobilismo pedem e sugerem que se escreva um livro a partir das demais fases do automobilismo caxiense e gaúcho. Mas isso aí dá uma mão de obra muito grande, o custo é muito grande e a gente realmente talvez não consiga realizar. O senhor estava falando, e daqui a pouco nós vamos ter uma pausa para as dicas do autor, e eu vinha folheando o livro enquanto o senhor falava e pegava algumas imagens aqui. A nossa equipe está exibindo ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu estou tentando localizar aqui de novo. Essa foto aqui eu achei emblemática. Vamos ver. Por exemplo, largada da primeira prova de automobilismo realizada dentro de Caxias do Sul, o que vocês chamaram à época de Olimpíadas de 1952, tomada do canto da então Praça Rui Barbosa. É fantástico aqui, porque nós temos a catedral aqui ao fundo, mas o gabarito da rua é radicalmente distinto aqui. E nós temos um recuo enorme a ponto de dar uma pista. Olha, eu acho que hoje em dia terminaria... Acho não, eu duvido que conseguiria fazer aqui
essa perfilada toda ainda rodeada de público. Ainda é um gabarito razoavelmente largo. Ainda mas chamava aqui, aquilo ali de Largo da Catedral. Né? Mas aqui está bem favorável, praticamente uma pista mesmo. E sem proteção nenhuma, as pessoas estão As pessoas se aqui... acotovelavam. E ao longo do livro vão ver fotos decorridas dentro de Caxias, naquele momento, que as pessoas ficavam praticamente em cima dos carros. Por isso que, acertadamente... Nós estamos aqui na Sinimbu, né? Essa aí é a Rua Sinimbu. Então, hoje, seria impensável de Até fazer pelas isso. medidas de segurança, né? Não existe. E pelas fotos que estão mostradas ao longo do livro, realmente as questões de segurança eram muito difíceis, não eram precárias, muito precárias. Não tinha segurança nenhuma. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, Henry, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui de breves histórias, brilhantes derrotas. E eu até quero problematizar esse título também depois. Mas breves vitórias, brilhantes derrotas. Mas de imediato vamos chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, aqui no Café com Letras, recebendo o Henry Paulo Dias com breves vitórias, brilhantes derrotas. Eu até me confundi aqui com o trocadilho. Mas são histórias, viu? Mas são histórias. Muitas histórias tristes. Mas enfim. Não pense que é só alegria que tem aí. Viu? Eu vou pedir, Henrique, que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento em casa dicas de leitura. Podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está em casa precisa correr atrás e ler também. Solta umas dicas aí. A propósito, tem uma bibliografia aqui no livro, né? Que sustentou a tua pesquisa. Tem uma bibliografia, mas essas dicas que tu pedes é sobre automobilismo? O que tu achares oportuno de leitura? De leitura? Bom, eu vou dizer uma coisa. Como economista e professor de economia, né, eu sugiro leituras dessa área para que todas as pessoas, principalmente aqueles que estão na vida acadêmica, que são estudantes, né, as gerações mais novas, que leiam a respeito de alguns temas de economia do Brasil. Então, é uma leitura que eu faço e refaço constantemente, porque mesmo que eu não esteja mais trabalhando como docente no ensino superior, com 70 anos eu parei de trabalhar nessa área, né? Isso já fazem 4 anos, eu continuo lendo e relendo, porque os jovens, principalmente os jovens, precisam saber um pouquinho desse contexto econômico que cerca não só o Brasil, como todas as nações. O momento hoje vivido pelo mundo implica que as pessoas façam essas leituras, tá? Leituras normais, olha, eu procuro fazer leituras de qualquer área, né, independente. Quando eu vejo um determinado título e digo, isso aqui é interessante, eu acho que eu pego aquele livro e leio e releio. Então, dicas que eu possa dar a vocês. Dicas de autores como Érico Veríssimo, por exemplo. Olha aí, tá? Sempre bom. Eu conto até uma passagem, quando eu fiz o vestibular para economia. Naquela época existia vestibular escrito e oral. E eu fui fazer o vestibular na Universidade Católica de Campinas, porque eu estava lá naquele momento, que hoje é a PUC Campinas. A primeira coisa que o professor, que estava me fazendo o exame oral de português, perguntou para mim, foi de onde eu era. E eu disse, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul. Ele deitou na poltrona, deu uma suspirada e disse assim, então fale-me sobre Érico Veríssimo. Olha só, importante. Eu tinha lido todos os livros do Érico Veríssimo, inclusive um livro chamado A Noite. E aí eu, claro, né, fui aprovado no vestibular, no oral e no escrito. Bem, O Tempo e o Vento lá, sobretudo a parte do continente, são leituras obrigatórias. Quem quiser conhecer a história do Rio Grande do Sul... Vestibular da URGS, né? Eu lembro que... É sensacional. Então, isso aí não pode ser... Pessoa que gostar de poesia, de pensamentos, de coisas boas, lê a Mário Quintana. Exato.
Leia Mário Quintana, que não está na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que ele é maior que a Academia Brasileira de Letras. E hoje meio que se banalizaram as indicações. Né? Então são situações... Então, as leituras devem ser feitas daquilo que a pessoa achar. Qualquer livro que a pessoa pegue para ler é uma leitura agradável que só vai somar para qualquer pessoa. Agora, na Feira do Livro, tu vai lá, é uma maravilha. Porque a pessoa pode escolher à vontade. E tem os 20% de desconto, né? E tem os 20%. Eu confirmei que o pessoal está agora, cumprindo. Vamos dar uma dica de leitura séria. Fora os saldos lá de... Não, vamos dar uma dica de leitura séria. Vamos falar uma dica de leitura séria. Leia o meu livro. Leia o teu livro. Breves Vitórias, Brilhantes Derrotas. E retomando, então, ao seu livro aqui, que está à venda na própria Feira do Livro, o pessoal vai encontrar... na livraria do Arco da Velha. Do Arco da Velha. A livraria tem 3 do Arco bancas da Velha. lá, né? A livraria do Arco da Velha está na feira com 3 bancas, tá? O Guilherme, inclusive, foi meu aluno na faculdade e nós tivemos bons resultados na primeira edição do livro, então eu fiz um acerto com ele, fizemos uma parceria e o livro está à venda só com ele, na livraria do Arco da Velha. O pessoal pode adquirir o livro, tem um preço promocional da Feira do Livro, está R$ 39,90. Eu sugeriria que as pessoas que gostam um pouquinho de história, que gostam um pouquinho de automobilismo, que acompanham o ramo automotivo, pegue esse livro e dê uma lida, vão conhecer coisas bastante interessantes. Retomando então essa parte, na parte final do programa, já nós temos poucos minutos, Henri, e eu vinha folhando aqui, nós comentamos sobre algumas imagens. Acredito que cumprimos com a parte de organização do livro, do próprio sumário, a recuperação histórica do automobilismo em Caxias do Sul. Nessa fase. Algumas vivências, as chamadas crônicas, né? Sim. E tu citaste aqui também alguns casos de acidentes, o teu próprio acidente, as vitórias que foram poder participar tanto da corrida de rua quanto depois da conquista dos autódromos em específico. Eu gostaria de problematizar nessa reta final o próprio título da obra, Breves Vitórias, Brilhantes Derrotas. Que recado tu pretendes dar aqui a partir desse título? As brilhantes derrotas, o aprendizado que algumas derrotas podem ter ocasionado, as derrotas são os acidentes, as derrotas são vencer ou perder a prova, como que funciona? O que são breves vitórias? Não é a vitória em si. No automobilismo e na vida, né, vocês considerarem, fazer assim um paralelo com a Fórmula 1. Um piloto, para chegar na Fórmula 1, ele tem que ser mais do que brilhante. São pessoas extraordinárias. Alguém que guia um automóvel a 300, 320 km por hora, ele tem que ser extraordinário. Então, uma brilhante vitória, mas o fulano de tal, ele correu na Fórmula 1 5, 10 anos, ele não conseguiu nenhuma vitória. A vitória dele foi ter chegado na Fórmula 1. Que é a injustiça que fazem com o Rubens Barrichello, por exemplo. O Rubens Barrichello, quando a gente diz, mas o Rubinho era mau piloto. O Rubinho, mau piloto? O Rubinho é um excelente piloto, ainda em atividade na Stock Car. Ele ganhou 12 grandes prêmios de Fórmula 1. Tem pilotos que foram campeões do mundo que foram campeões do mundo com menos vitórias do que o Rubinho Barrichello. Olha só. Então ele criou esse estigma, mas na verdade ele é um grande piloto. Mas também com uma sombra complicada, né? Nelson Piquet, Ayrton Senna. Não, exatamente. Fittipaldi. O que nós pegamos? Nós pegamos 3 pilotos brasileiros campeões do mundo. Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo. Poderia ter sido mais se não quisesse ter feito por seu próprio carro. Nelson Piquet, 3 vezes campeão do mundo. Ayrton Senna, 3 vezes campeão do mundo. Aí tu tem que superar, tu tem que seguir esses caras. Então, difícil, né? É muito difícil para ele. Então, breves vitórias. O caso, por exemplo, para mim, o que é uma breve vitória? Uma pessoa que não tinha recursos, pobre, eu achei até que eu era tecnicamente muito despreparado, que aqueles caras eram muito melhores do que eu, que estavam correndo lá.
Então, para mim, uma breve vitória foi ter participado de algumas provas como eu participei. Essa é a minha... Pô, mas tu chegava em último lugar, ou chegava em penúltimo lugar, ou Não importa. Não chegou mais do que terceiro, quarto lugar. Não importa isso. Essa é uma breve vitória. E brilhantes derrotas são quando tu consegue as coisas bom, mas tu não ganhou aquela corrida, ou tu não conseguiu a vitória que tu desejava, mas tu tiveste uma brilhante derrota. Então, as pessoas que conseguem chegar ao nível de participar de determinadas provas... Ficou aprendizado, né? Um aprendizado excelente, e a pessoa tem que acreditar naquilo que ela faz. Então, o que eu estou dizendo, pessoal, a todos aqueles que eventualmente lerem o livro e aqueles que estão nos assistindo, que tu tem que acreditar naquilo que tu faz. Segue o teu sonho. Faça aquilo que tu acha que deve fazer. Acredite. Pô, mas vem cá, mas tu não te considera um vitorioso? Tu vai te considerar um vitorioso na medida que tu conseguiste realizar a coisa de alguma maneira. Agora, tu tem que levar em consideração que tem pessoas que têm muito mais condições técnicas, muito mais condições financeiras, mais conhecimento, mais preparo do que tu. Mas tu está lá participando e tu está convivendo. E isso aí, a corrida de automóvel, o que é? É o retrato da vida. Alguém na vida vai só ter vitórias? Ou ele poderá ter derrotas? E uma coisa, o meu netinho, o nosso netinho, ele tem 5 anos. Então, quando naqueles jogos, está jogando um futebolzinho com ele. Claro, não é o futebol do profissional, né? Está chutando uma bolinha para ele, está devolvendo a bola. Vovô, eu fiz um gol. Eu estou ganhando. Joaquim, não é sempre que a gente vai ganhar. Às vezes a gente vai perder. Tu tem que estar preparado para isso. Então, breves vitórias, brilhantes derrotas é uma história de vida, de pessoas que tiveram a sua vida e se dedicaram àquilo com muita força. Eu não quis interromper o raciocínio do senhor, passamos um pouquinho do tempo, mas eu tomo as suas considerações como as últimas. Sob o pretexto aqui de contarmos parte da história do automobilismo, sobretudo de rua em Caxias do Sul, temos aqui, em essência, digamos assim, em suma, uma história de vida mesmo, uma lição de vida que o senhor nos passa aqui. É uma história de vida. E a sua verbalização aqui nessa excelente entrevista, quando o entrevistado é bom, o tempo voa, reafirma isso, ratifica. A propósito, temos aqui, citando também um marca-página muito simpático aqui, com uma bandeira de chegada, então, digamos assim, deixa o marca-página no final do livro e comemora a chegada com o marca-página quando concluir a leitura, digamos assim. Na verdade, tem que agradecer o pessoal que trabalhou na feitura do livro. Tá? A gente escreve o livro, mas aí nós tivemos revisores, nós tivemos... O Hernani Carraro foi um grande colaborador, fez todo esse trabalho de editoração. Ilustrador premiadíssimo, inclusive, também. Premiadíssimo. Editorialista e tal. Sensacional. Um grande nome. O Cláudio Troiano deu todo o apoio, Também. o pessoal da Dinâmica que tem feito esse trabalho. E as pessoas que me conseguiram material, as pessoas que fazem parte da história do automobilismo, através dos seus familiares, através dos seus descendentes. Eu quero agradecer a todas essas pessoas, porque se eles não tivessem me conseguido, olha, vocês não imaginam, os telespectadores, os leitores, não imaginam o trabalho que dá isso aí. Para conseguir conversar com o Flávio Delmese, que é talvez o grande piloto que nós tivemos em Caxias, né, eu demorei 10 meses quando eu escrevi a primeira edição do livro. Tu pesquisa bastante para conseguir determinadas fotos que estão inseridas no livro. Tu precisa muito tempo, muita dedicação, porque precisa pesquisar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Henri Paulo Dias, gratidão mesmo. Encerramos dessa forma, então, mais uma edição do Café com Letras aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Essa edição também multiplicada pelas redes sociais da casa, Facebook, YouTube, Instagram e por aí afora. E fica o convite, então, aqui para breves histórias, brilhantes derrotas, pauta do Café com Letras desta semana, obra que também está disponível nas bancas pela Feira do Livro aqui de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri. E, como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.